Mas aí, você falou um monte de índice, mas aí, o que é um índice bom, o que é um índice ruim? Primeiro ponto, não existe um padrão muito bem definido, tá? Mas já existem algumas bases de dados que mostram valores normativos de referência, mas que você não pode levar eles ao pé da letra, mas eles te ajudam a entender com certeza, tá? Se for de interesse de alguém, me manda um e-mail, eu te envio o artigo que tem esses valores de referência. Mas mais importante do que comparar um valor bruto é ver se a pessoa está melhorando com o passar do tempo. Então, se a variabilidade geral dela está aumentando, legal, melhor ainda. Se isso está aumentando junto com o aumento dos índices vagais, ou seja, dos índices parasimpáticos, excelente. Então, mais do que ficar preso aos valores normativos, é interessante eu comparar a melhora da pessoa durante o passar do tempo. Né? E quais índices que eu escolho? Falei um monte. Então, os mais usados são esses que eu falei. No domínio do tempo, RMSSD, SDNN e PNN50. No domínio da frequência, o LF e o HF normalizados e a razão. E nos não lineares, o SD1, SD2 e a razão. Tem muitos outros, tá? Vamos focar nesse. Se eu falasse assim, não, tá muito índice, fica muito difícil de analisar, quais que eu pego? Poderíamos pegar esses 4. E se falar assim, pô, eu tenho um cliente, um paciente na clínica, ou um personal trainer, ou alguma coisa do tipo, um leigo. Eu preciso de um índice só para ele acompanhar, ele entender, ele mesmo, começar a entender a própria saúde a partir daquilo. O mais usado hoje é o RMSSD, tá? Então, se a gente pudesse ir filtrando isso, vamos para o RMSSD. Agora, é interessante a gente entender todos os outros, porque isso ajuda a entender o contexto da saúde cardiovascular dessa pessoa. Não só da saúde cardiovascular, mas da integridade do sistema autonômico. Então, se eu puder resumir todos os índices que eu falei, o SD1, o RMSSD, PNN50 e HF são índices parasimpáticos, índices vagais. Quanto maior, melhor. O SDNN, o LF, o Total Power e o SD2 são índices mais gerais. O que é o Total Power? Tá? Em vez de eu separar a frequência, LF, HF, eu somo eles todos e tenho um total de potência. Né? Esse é o Total Power. Então, eles são índices mais gerais, especialmente o SDNN. Agora, se eu pego as razões, elas são balanços autonômicos, e quanto menor o valor, mais parasimpático. Então, se eu escolher, por exemplo, analisar na pessoa só o RMSSD e a razão LF-HF, é interessante. Eu já sei se o parasimpático está subindo ou não, e se isso está representando uma alteração a favor realmente do parasimpático, porque talvez o simpático subisse junto, né? Então, por exemplo, só com esses dois índices eu consigo já ter um perfil interessante da pessoa. Agora, se eu tenho capacidade de tempo e conhecimento para poder ir adicionando outros índices para criar esse quadro clínico da VFC da pessoa, mais interessante ainda. Mas e aí? O que isso tem a ver com a educação, tá? Quando a gente fala de sistema parasimpático e simpático, isso tem a ver não só com saúde, mas com estresse do organismo. E o estudante passa por muitas situações de estresse de forma constante. Eu estou falando de avaliações na escola, estou falando de pressão social, dependendo da idade, principalmente, né? Se a gente pegar adolescente, principalmente. Eu estou falando de concentração e foco para estudar, para fazer uma atividade, para fazer um trabalho, uma prova. Eu estou falando de modificações hormonais também nessa fase da vida. E tudo isso gera estresse na homeostase desses indivíduos. Então, eu consegui monitorar e dar ferramentas para essas pessoas poderem entender o que está acontecendo naquele organismo é muito interessante. E quando que eu posso usar isso, né? Em qualquer nível de ensino. Tem que ficar claro que no ensino infantil, fundamental, esse uso é um pouco mais restrito pela dificuldade de medir realmente em repouso, porque a criança é difícil manter em repouso, pela duração das medidas que a gente pede. Então, a medida padrão de VFC é de 5 minutos em repouso. Quando a gente fala de estudos,
mesmo que a medida seja de 5, a gente mantém ela em repouso durante 15 ou 10, porque eu tenho que deixar estabilizar isso e pegar a parte melhor desse sinal. É muito difícil manter uma criança durante 10 minutos sem fazer nada, sem levantar, sem brincar com alguma coisa. Então, é um pouco restrito com isso. Quando eu já falo de adolescentes e adultos, ensino médio, ensino superior, daí para frente, isso fica mais fácil de avaliar. Tá? E aí eu consigo avaliar o nível de estresse nesses estudantes, por exemplo. Como é que eu sei que está muito estressado? O parasimpático vai estar baixinho e os índices gerais vão estar altos. O uso de biofeedback, já explico o que é isso. Biofeedback de VFC, para controle de estresse e aumento do foco antes de provas, por exemplo, antes de apresentações, em quem fica muito nervoso, antes de atendimento psicológico, para aumentar o foco. Já vou explicar que estratégia que é essa. Então, essa aqui já não é um monitoramento, é uma estratégia de intervenção usando VFC. Outra coisa, eu posso avaliar a intervenção de saúde e qualidade de vida em estudante. Um estudante, por exemplo, que estava em situação de bullying ou de estresse muito grande, está fazendo um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento de saúde. Por exemplo, algum estudante que tem alguma condição clínica. Eu posso ajudar a avaliar essas intervenções também. Está melhorando esses índices dele ou não? Né? O que é esse biofeedback que eu falei, que é uma estratégia? Ah, tá. Só mais um detalhe. Quase todos os estudos na questão do ensino ou do ambiente escolar, na verdade, estão em alunos de medicina, tá? Porque as revistas de ensino de medicina são fortes. Então, se estuda muito intervenções em alunos de medicina. Então, a grande parte dos dados que a gente tem na literatura hoje são de alunos de ensino superior, mais específico de medicina ou enfermagem, tá? Quase tudo de medicina.